estaremos celebrando. Nós estaremos celebrando a ceia, o memorial, estaremos lembrando o alto preço que foi pago ali na cruz. Queremos agradecer aos 12 internautas que estão ligados, estão assistindo nosso culto ao vivo. Que Deus te abençoe. Nossa oração é para que você também tenha no seu coração esse Deus maravilhoso, e quando você puder, você venha aqui para conhecer este grupo, esta família tão maravilhosa que te ama, apesar da gente estar nessa distância. A gente ama a cada um de vocês. Deus te abençoe aí, e é nosso convidado para estar aqui assistindo também e vendo ao vivo aqui o nosso culto. Nós vamos meditar esta noite sobre a ceia. Então nós vamos estar fazendo a leitura. Pode parecer meio estranho, Ué, Salmo falar sobre a ceia. A ceia não é do Novo Testamento, mas nós vamos falar sobre o que a ceia simboliza, que é a nova aliança. Então nós vamos nos colocar em pé, e nós vamos fazer uma leitura a uma só voz desses dois versículos do Salmo 89, o versículo 27 e o versículo 28. Está uma linguagem normal, Então a gente vai estar gastando aí um pouquinho o nosso português, Falou-ei, tá bom? Mas vamos lá. Olha, queridos, eu tenho a Bíblia como um excelente meio da gente aprender a falar português bonito. Que a Bíblia ela tem uma linguagem bem bonita, Mas nem sempre a gente procura praticar, A gente prefere mais falar nós vai, nós fui. Então, vamos estar começando a mudar. Nós somos pessoas de uma certa cultura, principalmente por causa da Bíblia. Você sabia que muitas pessoas aprenderam a ler através da Bíblia? Nunca teve um professor. Então nós, vamos estar falando de uma maneira correta, respeitando pontos, respeitando vírgulas, e falar mesmo, eu deixei mesmo nessa linguagem, que é para nós podermos estar praticando um pouquinho desse português. Vamos lá? Então a gente vai ler a uma só voz, são só dois versos, Salmo 89, versos 27 e 28. Vamos lá? Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Amém? Então os irmãos podem assentar. Nós vamos estar falando, meditando esta noite sobre a plenitude da nova aliança. Todos nós sabemos que Deus tem, a Bíblia é até dividida em dois testamentos. Testamento é uma palavra também que significa aliança, acordo, acerto. Então nós temos a velha aliança, a antiga aliança, até um termo meio assim, Então a antiga aliança que Deus havia feito com o povo, e na plenitude da nova aliança Deus fez com todos os moradores da terra, conforme era uma promessa. O que quer dizer plenitude? A gente ouve essa palavra, tem várias vezes escrita na Bíblia, mas o que significa, o que quer dizer plenitude? Eu pesquiso no dicionário Aurélio, coloco a fonte, como para ninguém me cobrar royalties daí, mas
Plenitude significa estado ou qualidade do que está completo. Também significa totalidade, tudo, sem absolutamente nada. Então, nós vamos estar falando esta noite de algo que foi projetado no coração de Deus lá no Velho Testamento. E ele diz que um dia haveria uma nova aliança, e que esta nova aliança haveria de se cumprir na sua totalidade. Essa nova aliança haveria de estar completa. E é importante que nós tenhamos isso no coração, querido, porque muitas vezes nós ficamos procurando algumas coisas para estar completando a nossa aliança com Deus. Você sabia disso? Tem gente que fica por aí procurando algumas coisas, procurando algumas dificuldades, colocando alguns obstáculos para que a gente alcance esta nova aliança com Deus. Mas eu queria te dizer uma coisa, nós vamos ver isso daí no decorrer desta nossa mensagem. A nova aliança está completa. O que precisava Deus fazer, Ele fez. Resta a nós fecharmos essa aliança com Deus. Jesus é a plenitude da aliança entre Deus e o homem. Não há outro, não há ninguém que seja capaz de substituir Jesus na nova aliança. Jesus é a plenitude da aliança entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Conforme eu falei, na antiga aliança era um povo. A nova aliança somos todos nós. Esta foi a promessa que Deus fez: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é a plenitude dessa aliança. Coloque isso, marque isso bem no seu coração. Jesus é a plenitude dessa nova aliança. Não existe mais nada ou ninguém capaz de completar essa nova aliança, porque ela está completa. Não falta nada. Ok? E por que Jesus é a plenitude dessa nova aliança? Porque Jesus é o único Salvador. Outro dia mesmo eu estava conversando com um conhecido, mora até aqui próximo, aqui em Mogi, e eu estava falando para ele a respeito de algumas pessoas que começam a criam determinados costumes, né? E não estou aqui criticando, isso é um problema entre eles e Deus, porque é assim, tem gente que acha que porque, um exemplo, ele é dizimista, ele é salvo. Tem gente que acha que porque faz parte de determinada igreja, tem gente que acha que porque tem algum dom ou alguma vocação especial, essa pessoa é salva por isso. Tem gente que acha que porque faz parte de determinada igreja, ali, por isso ele é salvo. Mas coloque isso bem no seu coração. Não deixe que te engane. Só Jesus salva. Escreva bem fundo no seu coração: só Jesus salva. Jesus é o único que seria capaz de nos tirar das garras da morte. Nós vamos ver isso mais para frente. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo, daqui a pouco nós vamos ver isso. Jesus é o único que foi capaz de nos tirar das garras da morte. Jesus foi lá nos resgatar. Jesus, ele é
se você ler no verso 89, o Salmo 89, eu queria até que você lesse esse Salmo do verso 19 até o 28. Depois você marca aí na sua Bíblia para você ler na sua casa. Salmo 89, dos versos 19 até o 28. Você vai ver sobre essa nova aliança, as características dela. Jesus, ele foi levantado como um herói. No momento em que o Salmo estava sendo escrito, Deus estava usando como herói Davi. Mas se você parar para ver, tudo que está escrito nesse Salmo é impossível para Davi, porque Davi era uma pessoa falha, como todos nós somos. E somente Jesus é quem poderia estar fazendo, somente Jesus é quem poderia estar sendo esse herói. No verso 19 está escrito isso até. Ele é quem vai livrar, é um herói. A gente vê muito, acontecer assim, daquela pessoa que se projeta, que entra, que vai, que corre perigo para salvar uma outra vida, Então, esta pessoa é tida como um herói. E você sabia que Jesus é o meu herói? Você sabia? Jesus é o meu herói, porque Ele me salvou. Gente, vocês não fazem ideia de como era a minha vida. Eu caminhava a passos largos para o inferno, e Jesus foi lá e me tirou dessa situação. Eu não sei se Ele fez isso com você também. Fez? Sim ou não? Sim. Alô? Amém. O que aconteceu? Fugiram por quê? Jesus é o seu herói, amém? Amém. Opa, voltamos. Então, queridos, não dispersem, não, fiquem aqui. Tem algumas coisas para falar ainda para vocês. É cedo ainda, são 7h05 no nosso organismo, ainda é 6h05 da tarde. Então dá tempo ainda, calma, não se preocupe, Então, queridos, Jesus, Ele é o nosso herói. Jesus é o único apto, para ser o nosso Salvador. Ele é um herói e Ele é reconhecido como Salvador, como o nosso herói, desde o seu nascimento. Olha lá o que está escrito em Lucas capítulo 2, verso 11. Pois na cidade de Davi, qual era a cidade de Davi? Qual? Belém. Muito bem, estamos afiados na Bíblia, hein? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Quando Jesus, queridos, nasceu ali naquela manjedoura, não havia lugar para Ele, e ali estava nascendo, no momento do nascimento de Jesus, muitos já reconheceram que ali estava nascendo o Salvador. Jesus, Ele foi reconhecido como nosso Salvador lá no seu nascimento. Lucas capítulo 2, verso 11. Aí teve um outro reconhecimento de Jesus como Salvador, como herói, que a gente até se emociona. Uma pessoa, na apresentação de Jesus tinha 8 dias, presta bem atenção nisso, 8 dias que Jesus havia nascido. Haviam 8 dias se passado daquela declaração, e Jesus, para cumprir a lei, é levado no templo e apresentado como ali o primogênito, e ali é feita a circuncisão em Jesus. Havia um homem chamado Simeão. Há muito tempo ele havia recebido uma revelação. Se você olhar em Lucas no capítulo 2, no verso 26, está falando isso. Deus fez uma promessa para Simeão, dizendo: eu só vou te levar, você só vai morrer
quando os teus olhos virem o Salvador de Israel. Só, tá? Quando os teus olhos virem o Salvador de Israel, somente aí é que eu vou te levar. E aí entra um casal com um menino pequeno, de 8 dias. Simeão foi orientado pelo Espírito Santo a ir até o templo, naquele momento. Olha como Deus age na vida da gente. Às vezes a gente pensa que está vivendo aqui a reveria, está vivendo aqui do jeito que a gente quer, mas Deus cuida de você, creia nisso. E aí o Senhor, o Espírito Santo, Deus, o Pai, leva Simeão até ali no templo. E quando ele vê aquela criança de 8 dias, ele pega aquela criança no colo e ele diz isso: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque eu estou vendo a salvação de Israel, porque eu estou vendo aquele que há de remir Israel, eu estou vendo o Salvador do mundo, aquele que o Senhor prometeu que um dia estaria mandando para cá. Pode me levar, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ali, na apresentação do templo, um momento em que todos os dias, queridos, todos os dias eram levadas crianças, principalmente o homem mais velho primogênito, era levado ali aos 8 dias no templo para ser circuncidado e apresentado. E ali naquele momento o pai dizia: este é meu filho, meu primogênito. E ele era apresentado. A gente faz isso, né? Até hoje aqui no templo, é claro que a gente, ali era um rito, né, religioso, onde era apresentado, entre aspas, ao sacerdote para Deus. Era levada a oferta ali para o Santo dos Santos e Deus recebia, né, aquela apresentação, aquela consagração daquele primogênito. Então todos os dias eram levados meninos ali para a apresentação no templo. Mas naquele dia especial, aquele menino especial, ele não era um menino comum, ele era Salvador. E aí Simeão disse: Senhor, olha, o Senhor fez uma promessa que não fecharia os meus olhos enquanto eu não visse esse menino. E hoje os meus olhos viram esse menino. Jesus foi reconhecido como Salvador, como um herói, também no início do seu ministério. João capítulo 1, verso 29. Jesus, juntos já com alguns discípulos, caminhando na direção do Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista não é o evangelista João Batista olha para Jesus e diz esta frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali naquele momento Jesus estava dando início ao seu ministério. Jesus estava dando os primeiros passos com seus discípulos para ir para onde? Fundar uma religião, né? Ali deve ter começado até a Igreja Batista, porque ele foi lá ter com João Batista, não é não? Mas não, naquele momento o Senhor Jesus ia dando os primeiros passos na direção da cruz. O início do ministério de Jesus foi caminhar na direção da cruz. Sabe por que ele foi para a cruz? Para ser aquilo que João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro.
o que o cordeiro fazia na antiga aliança? Apaziguava a ira de Deus por causa do pecado da humanidade. Fazia com que os pecados fossem apagados. Fazia com que os pecados fossem, entre aspas, esquecidos por Deus. Esse era o cordeiro que era ali sacrificado. E quando João Batista viu Jesus, ele olhou e falou: esse é o cordeiro que o próprio Deus providenciou. Jesus, o nosso Salvador. Ele é o nosso cordeiro. E também na hora da sua morte, quando aquele malfeitor crucificado ali ao lado de Jesus olha para o Senhor e diz: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Sabe, queridos, no momento daquele, na situação que aquela pessoa estava, enquanto haviam dois, um ficava querendo sair da cruz. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa narrativa, e não é parábola não, isso aconteceu mesmo, tá? Jesus foi crucificado e dois malfeitores, a Bíblia fala que são malfeitores, a gente não sabe o que eles faziam, mas aqueles dois foram crucificados ao lado de Jesus, um do lado esquerdo, outro do lado direito, ok? Um deles blasfemava contra Jesus. Você não falou que é o Filho de Deus? Desce daí, aproveita e tira eu também, porque eu não estou querendo morrer. E o outro, reconhecendo-se como pecador, reconhecendo-se como carente da misericórdia e da graça de Deus, diz para o Senhor: Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador. Por isso, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta que ele recebeu ali na hora, essa é uma visão minha, pessoal. Eu sei que ele estava sofrendo muito, tanto quanto Jesus, imagina, porque ele estava na mesma condição de Jesus, o prego nas mãos, pregos nos pés, o ombro machucado. Ele só não tinha coroa de espinho, tá? Ele estava nu ali naquela cruz, e Jesus disse para ele assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Não vai ser necessário quando, não terá. Não precisará haver tempo. E Jesus disse para ele: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Um herói salvou aquela vida do inferno. Não salvou a vida física, porque aquele malfeitor teve suas pernas quebradas. Só você acompanhar na Bíblia, você continuar lendo aí esse capítulo 23 de Lucas. Ele teve as pernas quebradas, ele foi levado para o sepulcro, mas ele estará com Cristo, com certeza, e comigo, e com você, se nós estivermos no céu, porque ele foi o herói, ele salvou Jesus reconhecido como Salvador. Jesus é vencedor. Nós podemos ver isso também no Salmo 89, no verso 22. Queridos, Jesus venceu tudo o que há aqui na terra. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a tentação. Jesus venceu as falsas religiões. Jesus venceu os falsos profetas.
Jesus venceu todos e tudo o que era contra Deus. Mas havia o maior inimigo do ser humano. E ainda há. Qual que é o maior inimigo do ser humano? O câncer. O que é que vocês acham? Qual que é? A morte. O câncer tem remédio. Você vai ficar meio parecido com o seu pastor, porque vai ficar meio careca, né? Mas tem remédio. Talvez ainda não seja assim muito eficiente, mas tem remédio. A AIDS, uma das piores doenças do século passado, agora já não é tão ruim assim. Mas tanto o câncer quanto a AIDS levam para quê? A morte. O maior inimigo. O maior inimigo do ser humano é a morte. Jesus, ele obteve vitória. Jesus é vencedor sobre todos os inimigos. Não existe força maior do que a força de Jesus. Queridos, Jesus não pode ser surpreendido pelo inimigo, porque ele é onisciente. Todas as vezes que o inimigo chegava, você pode ver na Bíblia, todas as vezes que o inimigo chegou perto de Jesus para tentar derrubá-lo, ele era derrotado. Sim ou não? Todas as vezes. Mas havia um inimigo, aquele era o cruel, o inimigo mais cruel de todos, que é a morte. E aí no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele descreve sobre a morte. Nós lemos aqui o capítulo 13. Capítulo 13 fala sobre o amor. E lá no capítulo 15, o apóstolo Paulo descreve sobre o nosso futuro, sobre o futuro da humanidade. E ali, no verso 58, ele diz, no verso 57, saiu errado ali, tá? Não marca como 58 não, que é 57, tá? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, no verso anterior Paulo diz, morte, onde está a morte? O teu aguilhão. A morte foi vencida, a morte foi derrotada. Havia aquela promessa que Deus fez lá para a humanidade, lá no Éden. Deus disse que um dia, falou para a mulher, da tua semente vai sair alguém que vai pisar na cabeça dela, da serpente. E a serpente ali representava a morte. Jesus Cristo na cruz venceu a morte. Jesus Cristo é vencedor. Não há nada. Então, vejam só, Jesus venceu a pior derrota do ser humano, que é a morte. E é interessante que aqui fala, né? O apóstolo Paulo fala sobre a vitória. Lá em Apocalipse 21, 4, eu queria saber uma coisa. Tirando alguma cultura por aí, a maioria de nós, quando existe morte, a gente faz o quê? Chora, né? Eu digo tirando algumas culturas, porque existem pessoas que não choram, né? Agora a maioria das pessoas chora. E olha só a promessa que Jesus faz para nós em Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos. Não é dos olhos de Jesus, é do seu. É do seu. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais pranto, e não haverá mais clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Você já imaginou
Você já imaginou? Olha, presta bem atenção. Nós que cremos no Senhor Jesus estamos caminhando para uma realidade dessa. Você já parou para pensar? Eu aponto para lá, mas é aqui, tá? É que eu estou vendo ali, né? Então é aqui, ó. Você já imaginou que você está caminhando para uma realidade dessa? Deus limpará dos seus olhos, dos meus olhos, do seu olho, toda a lágrima. Não haverá mais morte, porque Ele é vencedor da morte. Não haverá mais pranto, porque não há motivo. Vai ser só alegria, só paz, só saúde, só felicidade. Não haverá clamor, porque a gente não vai precisar de nada. Nós vamos ter Deus ao nosso lado. Agora, queridos, prestem bem atenção. No ano 711, 712, mais ou menos antes de Cristo, alguém escreveu sobre isso daí. Você sabia? Há 2.730 anos, mais ou menos atrás, 2.730 anos, mais ou menos atrás, o profeta Isaías, em Isaías 25, capítulo 8, escreveu assim, ó: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Cumprimento dessa profecia. O que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia, ela se cumpre, né? A Bíblia, ela se cumpre. Olha só, Isaías no ano 712 antes de Cristo já havia escrito que a morte seria derrotada. Morte, oh morte, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas Jesus venceu. Jesus também, Ele é a plenitude da nova aliança, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano. Queridos, coloque isso no seu coração. Não existe poder nem autoridade maior do que a de Jesus. Outro dia eu estava assistindo um filme em que um grande rei, é filme bem épico, né? Filme antigo, e o rei disse que eu sou Deus. Ele lá falou, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. E daqui a pouco, era até o filme sobre o Êxodo, né? Aí daqui a pouco o filho dele, primogênito, que ele amava, estava ali morto. Ele não é Deus. Ele não tem poder sobre a vida e a morte. Somente Deus é quem tem poder sobre a vida e a morte. E Jesus diz assim, ó, quando Ele conquista na cruz a vitória sobre a morte, Ele diz assim, e chegando-se Jesus falou para os seus discípulos, para nós: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Querido, coloque isso bem fundo no seu coração. Não existe poder maior do que o de Jesus. Não existe alguém que seja superior a Jesus. E isso é provado durante a história. A gente vê aí do Titanic, né? Vocês viram, né? Qual foi a declaração? Nem Deus afunda esse navio, nem precisou Deus. Quem que afundou o Titanic? Um iceberg. Deus falou: eu não preciso nem fazer força, vocês mesmos vão se afundar, porque não existe autoridade maior do que a de Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Você crê? Amém. Então, queridos, não duvide do poder nem da autoridade de Jesus. Nunca na sua vida. Não permita que isso aconteça com você. Não existe reino ou sistema que Ele não domine. Na hora que Jesus quiser, Ele derruba. Pode ser o maior império, pode ser o império mais rico, pode ser o rei que se acha mais poderoso.
Jesus derruba, com certeza. E também, Jesus é a fonte de toda a graça, e da graça eterna. A graça acompanha Jesus de eternidade a eternidade. Queridos, não duvide jamais da misericórdia de Jesus. Eu já ouvi crente dizer que eu acho que Deus não me perdoa não. O que eu fiz foi muito grave. Queridos, outro dia nós falamos aqui a respeito da graça. Não duvide nunca da graça de Jesus. Não duvide. A graça de Jesus é para toda a eternidade. A graça, a paz, a misericórdia, a bondade, a benignidade de Jesus são eternas, assim como Ele é eterno. Então diz aí, Lucas, Maria, lembra de um casal que eu falei? Que entrou com um menino no templo? Maria falou isso daí, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Ali, Maria reconhecendo que Jesus é o Rei da misericórdia. Amados, para concluirmos, só Jesus Cristo é a plenitude da aliança. Você sabe por quê? Porque esta aliança, da qual eu faço parte, eu falo eu porque eu sei de mim, eu não posso responder por mim. Você pode responder por você? Se você quer fazer parte dessa aliança, a plenitude desta aliança é Jesus, porque ela foi firmada com o sangue de Jesus. Quando Jesus estava instituindo a ceia, ele falou da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A plenitude da nova aliança de Cristo, ela se deu na cruz. Na cruz. Jesus não fez um acordo, um acerto num cartório. Jesus quer uma aliança com você, e essa aliança é feita na cruz. Por isso, eu queria deixar um desafio para você. Derrame-se ao pé da cruz. Derrame-se ao pé da cruz. Diga como autor, não acho querido, muito lindo, quero estar ao pé da cruz. Como nós muitas vezes temos fugido do pé da cruz, às vezes com medo, porque a cruz significa, a cruz dá medo mesmo, dá mesmo. Mas eu queria te dizer, não tem lugar melhor para você ficar do que ao pé da cruz. Não saia desse local. Derrame-se na presença do Senhor. Esteja sempre ao pé da cruz. Você pode fazer parte dessa aliança. Eu não estou aqui para julgar, não conheço o coração de ninguém. Mas o que eu sei, com certeza, porque eu posso não conhecer o seu coração, mas todos nós temos condições de conhecer o coração de Jesus. Não é? Todos nós temos condições. Basta você se aliar a Jesus. Basta você fazer uma aliança. Senhor, eu quero estar ao pé da cruz. Eu não sei como está a sua vida, mas o que eu sei é que Jesus está de braços abertos e dizendo para você: vem, não fique aí, não fique fora desse pacto, não fique fora dessa aliança.
não é, vejam bem, não é fazer parte de uma igreja, é fazer parte de uma aliança formada na cruz, uma aliança firmada no sangue, mas ela depende de você. Jesus já fez a parte dele, e eu queria que essa noite ninguém, presta atenção, ninguém saísse daqui sem esta aliança com Cristo. Ninguém. Não importa o tempo que você tem aqui nessa igreja, não importa o tempo que você acha que você tem de vida cristã, mas o que eu queria é que essa noite, você que já tem, renovasse, e você que não tem, fizesse um pacto com Cristo. Senhor, eu quero Jesus como meu Salvador. Eu gostaria que todos nós aqui, esta noite, quem está nos vendo também, esta noite ou qualquer dia, qualquer momento, que você não passasse por aquela porta sem tomar essa atitude, se derramar ao pé da cruz e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Amém? Ok, vamos participar da ceia. Que Deus nos abençoe. Eu convido